honra, hein? Bom, Renata, o Palmeiras teve uma estratégia inicial que ela me pareceu mais eficiente. O Luan, colocado como um primeiro volante, ora terceiro zagueiro, né? Ia e voltava ali, porque, até pelo cacuete, pela característica. O Richard Rios muitas vezes descia pelo lado direito e o Mike ficava mais aberto. E o Piquerez também pelo lado esquerdo. Então o São Paulo não conseguia entrar. E aí muitas vezes o São Paulo também, o Dorival falou sobre isso, não encaixava a marcação de um Palmeiras que é muito rápido na transição, né? E o Dudu caindo por dentro surpreendeu os dois volantes do São Paulo, né? O Gabriel Neves e o Pablo Maia. O Dudu ali com muita velocidade. Acho até que ele saiu cedo no jogo, eu não teria tirado o Dudu, porque ele era o único escape. O Endrick também, né? Usando a força, usando a velocidade. Os 20, 30 primeiros minutos foram do Palmeiras, sem uma grande chance clara, mas de mais volume. E aí tem um jogo que muda pra mim a história do jogo, que é o lance perdido pelo Caleri. Aí você vai me perguntar, poxa, mas um lance perdido mudou completamente o ambiente do estádio. Porque ali o torcedor do São Paulo estava um pouco ainda receoso. Quando o Caleri perde aquele gol, o estádio vem. O estádio vem, empurra o time, e aí o São Paulo começa a criar chances mais claras. Começa a desperdiçar chances que a gente pensava assim, caramba, ou vai fazer falta, ou em algum momento essa bola vai entrar. E aí tem o lance iluminado do Rafinha, né? Que acaba acertando aos 37, mas fazendo justiça ao que foi o jogo. São Paulo, para mim, foi melhor o tempo inteiro. Bom, agora eu quero falar com essa dupla vitoriosa, pelo menos no primeiro confronto. João Pedro e Sgarbi, surpresa no resultado para você ou não? Pra mim, de verdade, ficou até barato pelo jogo, pelas chances do São Paulo, assim, São Paulo que o Chico falou... Isso, hein? Nunca imaginei falar isso contra o Palmeiras. Falei, irmão, deixa hoje deixa aproveitar um pouquinho. Não, mas é a grande verdade. São Paulo teve as grandes oportunidades do jogo, né? Uma com o Caleri, que ele ia fazer um golaço. Caleri, aliás, que merece ser enaltecido, porque ele era dado como já um desfalque, né? Eu recebi a informação anteontem de que ele ia para o jogo porque ele estava treinando muito, assim, se recuperando em 3 períodos, fazendo uma recuperação intensa. Então, muito bacana isso, né? O Caleri é um cara que representa muito o torcedor dentro e fora de campo. Esse lance do Wellington Rato também, que ele perde depois que o Everton já estava no chão, enfim. Só que é um São Paulo que a postura ontem, apesar de que tem que ter os pés bem lá no chão agora, porque um Palmeiras, essa vantagem de 1-0 é praticamente nada no Allianz Parque, um Palmeiras que é uma avalanche lá, é um estado importante primeiro para dar confiança, porque é o primeiro jogo, assim, realmente do São Paulo. Eu vi alguns torcedores falando, pô, o primeiro jogo difícil que o São Paulo enfrentou depois do que foi contra o Fluminense, Furacão, que o São Paulo, cara, jogou bola, foi bem, enfim. E é importante. O São Paulo também, o Dorival tirou no... Não, foi, Negrão, tá de sacanagem. Não, e no intervalo... Não deixa o nosso Juvena em paz. O Negrão tá de sacanagem. Esse cara entra muito rápido o Negrão na tá... mentira. É nada. Não, mas vale destacar que quando o Dorival faz as substituições por necessidade no intervalo, os jogadores que entraram corresponderam muito bem. Deu aquele frio na barriga, sai Rapaz, Caleri, sai frio é Luciano, pouco. e agora? Não, entrou o Alisson, fez pra mim uma grande partida, um grande segundo tempo. O Juan também não tá sentindo a pressão, um grande segundo tempo. E O David entrou bem. O David entrou bem também, mas daí chega no segundo tempo um cara que já tava no primeiro, meio desligado, que é o Caio Paulista, que tá muito bem também, e o Rafinha com esse golaço que merece. Agora, Denilson, o São Paulo sai na frente, pode empatar. Teve um jogo polêmico no ano passado no Allianz Parque e tem muita coisa também fora de campo. O Palmeiras estava envolvido com essas reclamações com a arbitragem, as também declarações do João Martins. E o São Paulo fez o que tinha que fazer, ganhou. Agora, a volta é outra história, mas já tem uma vantagem. Mas assim, quando eu falo aqui, às vezes o torcedor fica bravo comigo, ou quem gosta de futebol e fala, poxa, nesse nível de jogo, de time, né? Eu fiz a mesma análise em relação ao Flamengo com o Atlético Paranaense. Às vezes você ir com um resultado mais justo, mais apertadinho, você vai mais ligado para o confronto final. Quando você faz um 3-1, aí você vai mais, você já entra usando o resultado, coloca o resultado aqui debaixo do braço, porque você já entra para defender um resultado e o time já entra tendo que atacar você. E aí no subconsciente você fica só sofrendo. Quando você vai com um resultado igual aconteceu nessa rodada de Copa do Brasil, e a Renata lembrou do jogo do Grêmio também, o São Paulo, por exemplo, vai entrar ligado. O São Paulo não vai entrar como entrou lá no jogo do Campeonato Paulista, que ganha bem no Morumbi. 3-1. Chegou no Allianz Parque. Os caras deitaram. Não entrou, né? Não, os caras deitaram. A verdade é essa. Agora, com 1-0, o Sgarbi falou que não significa nada e eu concordo com ele. 1-0 1-0 com um time de menor expressão, falou, pô, um ótimo resultado. Perigoso São Paulo começar e fazer um segundo gol ali e tudo mais. Agora, 1-0 contra o Palmeiras, não é nada. Só que tem um detalhe, a Copa do Brasil adora levar as decisões, os duelos para as penalidades. Meu Deus. Isso acontece. E resultados apertados, geralmente, são convidativos para as penalidades, Capelão. Bonita palavra. Eu vou falar uma coisa. Convidativo. Gostei, eu vou usar ela. Vamos falar de Eu atuação. deixo. Bonita palavra. Vamos falar de atuação aqui.
Nossa, que Vamos falar. sério. Vamos falar Eu de fico atuação? com medo quando você chega muito sério no Eu programa. gostaria que meus companheiros, meus amigos aplaudissem. É que tá emagrecendo, aí ele fica assim agora. Aplaudir o quê? A gente tá aplaudindo sem saber. É isso. Aplausos pra mim. Ah! Aplausos pra mim. Porque ontem, por mais que você do outro lado fale, isso só fala bobagem, ontem no jogo, Ontem você não falou. aconteceu Ontem. absolutamente tudo que eu disse no programa de ontem. Nossa, mas é um alto confete, né? Inclusive Alto Francisco confete. Uai, mas você Garcia, falou- que desdenhou da minha opinião Você falou que e São Paulo ia desdenhou perder, do irmão. São Paulo, quando eu disse... É isso aí. Você Quando falou eu que o disse São Paulo ia aqui- ganhar de 1 a 0? Não, eu não disse isso. O que Eu eu não disse... tô lembrado. O que eu disse São Paulo ia aqui... perder de 4-0 na O live que eu ele fez, disse viu, aqui, mano? vou deixar bem claro o que eu disse aqui, é que há sim uma vulnerabilidade do Palmeiras e ontem ficou à mostra a vulnerabilidade do Palmeiras e o torcedor reconhece isso, por isso que cobra merecidamente da diretoria para contratar reforços, porque o São Paulo, eu disse, não tem que chegar vivo no Allianz Parque, tem que chegar com o Palmeiras morto. E este senhor ao meu lado, Francisco Garcia, disse, imagina, São Paulo não vai fazer 2, 3, 4 gols no Palmeiras. Ai, fez. E poderia não, ter foi feito placar. gol perdido do Caleri, gol perdido do Caio Paulista, Capelani. gol perdido do Wellington Rato, entre outras situações que o São Paulo criou a oportunidade e não matou. Então, uma vez que não matou o Palmeiras, vai morrer na semana que vem eliminado da Copa do Brasil. Eita! Pronto. Everton Guimarães, primeiro lugar. maluco não tá Parabéns. legal, não, tá bom. O América, que você defende É remédio. tanto no programa, venceu o primeiro jogo, não é? Agora, pra você, quais são as opiniões dadas pelos nossos colegas, Capelani, Chico, o João Pedro Sgarbi e pelo Dedê? Você concorda com essas opiniões? Você vai mais pra algum lado? E aí, Everton? Então, Renata, em primeiro lugar, o que acontece é que ontem, antes do jogo, nós falávamos aqui da necessidade do Palmeiras conseguir um resultado confortável, o que já é muito complicado contra o Palmeiras, porque o Abel tem uma capacidade de mobilizar as equipes, mesmo em situações adversas, para jogos de volta, que, sinceramente, chamam muito a atenção. Então, nós falávamos aqui da possibilidade do São Paulo fazer um placar mais elástico, chegar de forma pouco mais confortável no jogo de volta. Venceu por um placar mínimo, assim como o América, aqui contra o Corinthians, também com placar mínimo. Só que, se nós voltarmos aos confrontos entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo tem sido um time bem desconfortável para o Palmeiras. Aí junta-se a vantagem, mais o bom trabalho do Dorival. Eu considero muito, e eu tenho visto os vídeos do Abel, muito interessantes, o Abel falando dessa questão de ter uma equipe muito consistente, que todo mundo corre para todo mundo, ele fala de capacidade volitiva e tal. Não dá para descartar, Renato. Então, assim, eu capto um pouco do que o Sgarbi disse, Denilson disse, Chico disse, mas vou um pouco na onda do Capelanes, que não dá para comemorar nada contra esse Palmeiras para jogo de volta. Jogo no Allianz, o Palmeiras, capacidade de mobilização do Abel é gigantesca. Eu ainda não considero que a situação para o São Paulo, e nem para o América aqui, apesar de Corinthians estar numa fase bem diferente, eu não considero que já são favas contadas, não. O São Paulo vai ter que jogar mais ainda do que jogou ontem para passar pelo Palmeiras. Seria um grande feito, hein? Um grande feito. E a próxima pauta aqui do nosso debate vai ser a reclamação. Se a gente puder mostrar aqui no telão esse lance envolvendo o Pablo Maia, não é? Uma disputa de bola com o Rafael Veiga. A gente está mostrando, é legal ver o lance assim ampliado, não é? De perto. Chico, como você é o definidor da história, por último, tá? Tá bom. Começa com o Capelanes, que não é polêmico quase. Não, mas isso aí pra mim não é um lance polêmico, não. Não? Não, porque isso pra mim é pênalti. Isso é pênalti em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Eu só acho o seguinte, o perfil oficial do Palmeiras chegar e publicar e como se... Beleza, é o direito deles, mas eu acho que já começa a levar para um outro lado, para incitar o torcedor a falar, há um sistema contra o Palmeiras. Mas, pessoal, é simples, não precisa ser árbitro para saber. Cruzamento vem, jogador tenta antecipar, ele utiliza do braço aberto em direção à jogada. Ah, mas foi sem querer. Sem querer, então eu vou virar um avestruz na área também e vou ficar com os braços abertos para tentar ampliar o meu ângulo de defesa. Ele tenta cabecear, bola fura, pega no braço, que não está junto ao corpo, impede a bola chegar talvez para um outro companheiro ou um bate-rebate, é pênalti, o árbitro não marcou. Erro. Erro do Braulio pra você. Então. Braulio. E do VAR Braulio também, da que não Silva olhou, não Machado. chamou E e nada. o VAR era a Daiane Muniz. E exato, a Daiane também dormindo, comendo pipoca lá no VAR.
Denilson, você discorda que eu já sei do Capelanes. O Capelanes é bom, é que ele se sacrifica pelo debate. Eu acho interessante. Não, mas não é. É um debate justo. Achei movimento normal do Pablo. Não achei que ele foi com esse bração aberto. Não tá aberto aí não, né? Eu tô brigando com a achei. imagem. Aí, ó, Ele vai rolando. Tô brigando com a imagem. Ele vai. Depois a gente vai falar de um outro lance aqui que pra mim também tem a mesma leitura. Olha lá, que é olha. no jogo do Flamengo. Eu não acho que isso aí é pênalti, não. Não, não é pênalti, não. Eu não acho, Então não. pode 2 goleiros no jogo, então. Eu não acho, é sério. Tranquilo. Não acho, não. Tá bom. Ó, o pessoal tá falando lá em cima, ó, a produção sacana aqui. Olha, O jogador Pablo Maia tava chamando o ônibus do ponto. Que coisa, Primeiro ele vai Como vocês são, hein? É que o povo vai chegando junto, aqui é uma loucura. Então, pro Dedê não seria marcado Não. pênalti, pro Capelani seria marcado a penalidade. E pra você, João Pedro Sgarbi? Ei, primeiro que com muito prazer eu vou discordar de novo de João Paulo Capelanes, tá? Tira a camisa pra aqui, virando tá hábito. bom, tira você o seu ódio que você tem tira no o São Paulo por conta de 2005, tá bom? Clubismo. Só que, Rê, só contextualizando assim, o palmeirense tem que entender o seguinte, no meu ponto de vista. As reclamações são válidas em grande parte das situações. A gente já falou aqui, o lance da Copa do Brasil do ano passado, completamente válido. O Zé Ivaldo agora, completamente válido. Só que o Palmeiras, o perfil oficial, postar um lance desse, pedindo pênalti como se fosse escandaloso, uma interpretação que o juiz está do lado do lance e que pra mim também não foi nada, uma disputa de espaço dos dois normal, pô, pra mim perde a credibilidade nas Quer reclamações. mostrar a reclamação? O Sgarbi tá falando e a gente ilustra. Olha, perfil oficial do Palmeiras, perguntando, e o VAR? Aquela caretinha Tá meio, parecendo né? o Galo Indignado em pedindo vôlei, pênalti. bola de vôlei. Aí, olha só. Essa imagem até é melhor. É melhor essa imagem para a gente poder esclarecer o porquê não foi pênalti. Porque o Veiga, que está na disputa com o Pablo Maia, ele faz com que o Pablo Maia levante um pouco esse braço. Eles estão numa disputa de braço que o Veiga também faz um movimento que o Pablo Maia, quando vai tentar jogar, e só pela orientação dele tentar jogar já não é pênalti, mas o braço dele ergue um pouco pela disputa com o Veiga. Pouco? Mas o Veiga tá Tá na altura levantando da o braço cabeça, dele. Francisco. O Veiga tá levantando o braço dele. Ah, tá, a culpa é do Veiga. Vamos Não, beneficiar eles estão o numa infrator. disputa, eles estão numa O Chico é o disputa. primeiro árbitro que quer beneficiar o É infrator uma no disputa debate. de bola, É uma né, disputa, Capelanes? o É uma disputa de bola tem um bola, braço. né? Eu não vejo bloqueio nenhum, disputa só de bola, disputa mano. pela Disputa de bola bola do que o cara tá Santos. fazendo uma avestruz na área aqui, braço Pelo fato aberto, dele cara. tentar jogar, já não é porque pô. você não caracteriza nenhuma intenção. Eles tiraram a intenção da regra, mas a orientação segue sendo assim. Você tenta jogar, a bola bate no seu braço, não é pênalti. Eu te amo. Agora, me fala uma A coisa. menos que o braço está numa posição muito antinatural. Orientação é uma coisa, a regra é outra. Você vai aplicar o quê? A orientação ou a regra no lance que o cara tá com o braço Uma escancarado complementa. e há um bloqueio. Um bloqueio. Ah, Eu não sei, vejo sem esse intenção. bloqueio. Sem intenção tem Onde muita bloqueio? coisa no futebol Espera, também. se rodar esse vídeo aqui, Onde o Palmeiras bloqueio? postou, aliás, que é um Aí vídeo que que tá, mostra olha que que não aqui foi dá pra pênalti ver mesmo. nitidamente nesse frame, não é que é assim. Perfeito. Ele tá... ai, hoje eu sei. Deixa eu até voltar pro ao vivo. Com a gente, Nicolete, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, fãs de esportes. Apesar da derrota para o São Paulo, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, a torcida segue prestigiando o time. O Palmeiras já se reapresentou na manhã desta quinta-feira e dá uma olhada aqui na torcida, como está a torcida do Palmeiras aqui para conseguir um ingresso, para conseguir um autógrafo, uma foto com os jogadores do Palmeiras, muita fila, dezenas de torcedores por aqui, isso é comum nessa boa fase, mas após a derrota é uma situação até incomum. O Palmeiras treinando nesse momento, terminando o treinamento e preparando dois jogadores para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, sábado no Allianz Parque. O Rony, que torceu o tornozelo na partida contra o Atlético Paranaense, foi uma torção, ele tentou se recuperar, fez todos os testes para jogar contra o São Paulo, não teve condições, o tornozelo estava muito inchado. Mas para sábado é bem possível esse retorno do atacante do Palmeiras, que é o vice-artilheiro do time nessa temporada com 10 gols. O outro possível retorno é exatamente do Arthur. Não pode jogar a Copa do Brasil, ele se machucou no jogo contra o Bolívar, também tomou uma pancada no tornozelo, estava com desgaste físico, saiu com cãibra, não teve condições de jogo contra o Atlético Paranaense, mas também é possível um retorno diante do Flamengo neste sábado. Fica a dúvida do Zé Rafael, que está sendo preparado para voltar no jogo da volta contra o São Paulo, lá no Allianz Parque, próxima quinta-feira. São novidades para o Palmeiras aí, que vai tentando se manter na briga pelo Campeonato Brasileiro e também eliminar o São Paulo, chegar à semifinal da Copa do Brasil. Ontem, após o jogo, os jogadores do Palmeiras não falaram após a partida no gramado e também na zona mista. Também não falou o auxiliar, o João Martins. Determinação da diretoria do Palmeiras.
a justificativa foi blindar os jogadores nesse momento decisivo, mas a gente sabe que o Palmeiras está tentando preservar a sua comissão técnica e também os jogadores após os últimos acontecimentos, a declaração polêmica do auxiliar João Martins após o jogo contra o Atlético Paranaense e também por conta dos erros de arbitragem. Quem falou foi a presidente do clube, a Leila Pereira, que passou agora um pouquinho aqui aplaudida pelos torcedores do Palmeiras. Ela explicou por que tomou essa atitude de proibir a entrevista dos jogadores e comissão técnica neste jogo contra o São Paulo e também diz que está cobrando melhorias do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para que aí a arbitragem seja mais clara e não aconteça esses erros de arbitragem que vem acontecendo com o Palmeiras. Vamos ouvir então a presidente do Palmeiras falando sobre isso. Isso não é uma retaliação à imprensa em hipótese alguma. Mas eu acho que nesse momento, em virtude daquela nota tão pesada que a CBF emitiu, não é? Com relação às declarações do João, eu achei melhor blindar o nosso elenco, nossos jogadores, a nossa comissão técnica. O João falou a verdade. Entende? E aqui no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade em ouvir a verdade. Eu tentei de outras formas resolvermos esse problema grave que nós estamos passando com a arbitragem. Não é a primeira vez que o Palmeiras é prejudicado. Ano passado, vocês sabem muito bem que nós fomos retirados da Copa do Brasil por causa de um erro assumido, né, pela arbitragem contra o Palmeiras. E o problema do Palmeiras, não é com a pessoa do presidente Edinaldo, e sim com a comissão de arbitragem. Reiteradamente, a gente reclama, nós falamos, sabe, mas eu não tenho visto o resultado. O Palmeiras não quer levar vantagem, mas eu também não quero ser prejudicada. Mari, a Leila fez questão de esclarecer aí que não acredita que haja um complô contra o Palmeiras não conquistar títulos, ela não acredita nisso, mas disse que realmente precisa de melhoras na comissão da arbitragem, fez questão de destacar isso também. A briga do Palmeiras não é com a CBF, e sim com a comissão de arbitragem. Para o próximo jogo contra o São Paulo, não tem o Zé Rafael, e aí fica a dúvida, como é que o Abel Ferreira vai armar esse time? Novamente com os 3 zagueiros, os 2 últimos jogos o Palmeiras jogou assim, mudando o esquema, ou então ele retorna e coloca 3 jogadores no meio campo, 3 atacantes, como aconteceu contra o Bolívar. Nesse jogo contra o Palmeiras, nesse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras deu apenas 8 finalizações. Foi o pior desempenho no ano. 8 finalizações. O pior foi contra o Fortaleza, apenas 3 chutes a gol. Então fica essa questão. Como é que o Abel Ferreira vai montar o time se continua com os 3 zagueiros ou volta para o esquema anterior? Mari. Gabriel Jesus animou o torcedor do Palmeiras, o atacante, há 7 anos fora do Allianz Parque. Deu uma entrevista bem legal ao Caio para um programa no Sport TV, assegurando que retornará ao Palmeiras em breve. A frase é a seguinte, abre aspas: "Eu quero voltar ao Palmeiras, mas não para encerrar a minha carreira. Penso em voltar a jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Não sei quando, mas vou vestir a camisa do Palmeiras", afirmou o Gabriel Jesus nessa entrevista que ainda vai ao ar. Também nessa entrevista, o Gabriel Jesus lembrou do tempo de recuperação que fez no Palmeiras depois da Copa do Mundo. E ele se impressionou com o trabalho do Abel Ferreira, comparando ele com o Guardiola, com quem o Gabriel Jesus trabalhou nos tempos de Manchester City. Pro Jesus, a vontade de vencer de ambos, do português e do espanhol, são bem parecidas. Gabriel também destacou a evolução da infraestrutura do Palmeiras, muito melhor hoje do que nos tempos em que ele era o atacante do time, e ele encerrou afirmando que tem saudades de jogar, por exemplo, com o Dudu. Para completar só mais uma sobre o Palmeiras, o Verdão só aguarda a chegada de documentos dos Estados Unidos para confirmar o empréstimo do Rafael Navarro para o Colorado Rapids. O negócio está fechado, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.